Olá! Nas aulas passadas, nós estudamos um pouquinho do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre os gráficos dos mesmos movimentos. Então, só para a gente relembrar, movimento uniforme é aquele movimento que a gente tem velocidade constante e diferente de zero. Mas o que é velocidade? É o quanto seu espaço varia no tempo. E movimento uniformemente variado é aquele que a gente tem aceleração escalar constante e diferente de zero. Mas o que é aceleração? É o quanto a minha velocidade vai variar no tempo. Então, vamos lá. Uma observação antes. Muitas vezes no exercício de física, a gente tem que ficar interpretando as informações de um problema, de um texto. Então, a gente vai lendo, vai interpretando, separando todas as informações que a gente tem e o que a gente precisa para encontrar a resposta. O bacana do gráfico, tabela, é que eles facilitam. Visualmente, a gente tem, assim, os dados de maneira clara. Vamos ver como que se faz. Gráficos. Gráficos do movimento uniforme e movimento uniformemente variado. No estudo da cinemática, assim como em diversos outros fenômenos físicos, existem grandezas que se relacionam e variam segundo determinadas funções. Nós estudamos nas aulas passadas as funções horárias dos espaços e função horária da velocidade. Em um movimento, por exemplo, o espaço varia com o tempo. Espaço é igual a uma função do tempo. Podemos apresentar essa função como uma tabela ou com gráfico, ou com os dois. Ou a gente pode transformar uma tabela num gráfico ou um gráfico numa tabela. Construções gráficas com duas variáveis são feitas no chamado plano cartesiano. Que plano é esse? É o plano constituído por dois eixos perpendiculares, ou seja, que fazem 90 graus entre si, e se interceptam num ponto denominado origem. A um ponto P desse plano cartesiano, associamos um par ordenado x e y de números reais, chamado coordenadas do ponto P. A coordenada x é chamada abscissa e a coordenada y é chamada ordenada. A x é a horizontal, está deitada, e a y está na vertical, em pé. Então, cada ponto dele eu estou relacionando uma coordenada x do eixo x com a coordenada do eixo y. Então, se a gente pensar num gráfico de espaço por tempo, então, para aquele espaço eu vou ter aquele tempo. Vamos relembrar algumas funções básicas. Função constante é uma função do tipo y igual a k, onde k é uma constante. Exemplo, y igual a 2 ou y igual a 15. O gráfico da função constante é uma reta paralela ao eixo x, que passa pelo ponto x igual a 0, y igual a k. Por exemplo, no caso do movimento uniforme, se a gente pegar um gráfico velocidade por tempo, a gente sabe que à medida que o tempo passa, a velocidade não vai permanecer a mesma, não é a principal característica desse movimento. Então, se essa velocidade for 50 metros por segundo, por exemplo, à medida que esse tempo for passar, ela vai permanecer o mesmo valor. A forma do gráfico vai ser essa. Assim como no caso do movimento uniformemente variado, a aceleração é constante. Então, num gráfico com aceleração por tempo, a forma do gráfico também seria essa. Função do primeiro grau é uma função do tipo y igual a mais bx, em que a e b são números reais, sendo b diferente de zero. Seu gráfico é uma reta que passa pela origem. Vamos comparar as funções y igual a mais bx, no caso do movimento uniforme, na função horária dos espaços. Sorvete ou sentado sozinho vendo televisão. O meu S, o meu espaço, é o meu y. O meu A, o meu termo independente, que é o termo onde a reta vai passar pelo eixo y, na vertical, é o espaço inicial. Mas o meu B vai ser a minha velocidade e o meu x vai ser o meu tempo. Espaço em função do tempo e a mesma forma da função. No caso do movimento uniformemente variado, a gente tem a função horária da velocidade. Então, meu V vai ser o meu y, minha velocidade final. A minha velocidade inicial vai ser o meu termo independente A. Mais a minha aceleração vai ser o meu B, o Azinho, né? E meu tempo, o meu x. Aqui eu tenho espaço no movimento uniforme, espaço em função do tempo, uniformemente variado, velocidade em função do tempo. Aqui eu tenho exemplos dos gráficos. No caso do movimento uniforme, espaço em função do tempo. No movimento progressivo, onde a velocidade é positiva, essa é a inclinação da reta. Quando o movimento é retrógrado, a inclinação é contrária. Qual a característica? A velocidade é negativa, quer dizer que o meu espaço está diminuindo à medida que o meu tempo passa. Lembra? Progressivo para frente, retrógrado para trás. No caso do meu movimento uniformemente variado, meu gráfico não vai ser mais espaço por tempo, mas agora ele vai ser velocidade em função do tempo.
Ainda tem movimento acelerado e eu tenho movimento retardado. Acelerado, à medida que o meu tempo passa, a minha velocidade vai aumentar. Retardado, à medida que o meu tempo passa, a minha velocidade vai diminuir. E a gente vê que a inclinação do gráfico muda. Função do segundo grau. É uma função do tipo y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, na qual a, b e c são números reais, sendo a diferente de zero. A é o termo que está multiplicando o x quadrado, que é a maior potência. O gráfico é uma parábola. Função do segundo grau, o gráfico é uma parábola. Sendo que se esse termo a for positivo, a concavidade da parábola ela vai estar apontando para cima. Se esse a for negativo, vai estar apontando para baixo. Vamos comparar, então, as formas da função. Y igual a ax ao quadrado. Esse ax ao quadrado, se o meu x é o meu t, esse a não é a dividido por 2, na função horária dos espaços, bx não é o meu v0t, uma vez que o meu x é o meu t, o meu b vai ser o que? A minha velocidade inicial. E o meu termo independente vai ser o c, que é o quê? O meu espaço inicial. A gente precisa revisar alguns elementos da trigonometria, porque a gente vai precisar da tangente, do coeficiente angular da reta. Então, vamos relembrar as principais relações trigonométricas do triângulo retângulo. Então, você pega esse triângulo retângulo, tem um ângulo de 90 graus. Eu sei que o lado oposto ao ângulo de 90 graus é o maior lado do triângulo. Ele chama hipotenusa. Aí eu peguei esse ângulo aqui, alfa, vou determinar os outros catetos com relação ao alfa. Maior a hipotenusa. Percebe que o A é oposto ao ângulo? Então, é o cateto oposto. Do lado adjacente é a lateral, é você estar do lado. Cateto adjacente é o B. Quais as principais relações? Seno, cateto oposto sobre a hipotenusa, vai ser o A dividido pelo C. Cosseno, cateto adjacente dividido pela hipotenusa, B dividido por C. E a tangente desse ângulo alfa, que vai ser o cateto oposto pelo cateto adjacente, A dividido por B. Aí, só para a gente revisar, eu coloquei a tabela dos ângulos notáveis, né? Então, vamos ver um exemplo aplicando. Lembra que para você resolver um problema numa equação, onde você só tem uma equação, você só pode não saber uma informação. Então, exemplo, se eu digo para você que o lado A vale 2 e o C vale 4, eu tenho como achar esse ângulo alfa? Tenho. O seno dele não é cateto oposto pela hipotenusa? Eu tenho cateto oposto que é 2 e hipotenusa que é 4. Aí eu simplifiquei essa fração, dividi em cima e embaixo por 2. Então, ficou igual a meio. Quando eu pego e olho lá na minha tabela dos ângulos notáveis, que seno é igual a meio? Seno do ângulo de 30 graus. Então, esse meu ângulo alfa é 30 graus. Coeficiente angular da reta tangente. Se eu pego um gráfico espaço por tempo, a gente não sabe que espaço dividido pelo tempo nos proporciona velocidade? Então, que informações eu posso obter dessa inclinação, dessa variação? A inclinação do gráfico a gente vai chamar de tangente. Tangente desse ângulo θ, né, que é o cateto oposto pelo cateto adjacente, é o nosso coeficiente angular. No caso do movimento uniforme, esse coeficiente angular é a velocidade. No caso do movimento uniformemente variado, esse coeficiente angular é a aceleração. Cateto tangente do ângulo, cateto oposto pelo cateto adjacente. Aí vamos ver aplicando aqui, ó. De um lado eu tenho gráfico, no caso do movimento uniforme, gráfico espaço em função do tempo. Aí eu tenho um gráfico do movimento progressivo, inclinação, e tem um outro gráfico do movimento retrógrado, né? Um para frente e outro para trás. De que jeito que eu obtenho a velocidade? Eu quero montar a função horária. O meu termo independente, o espaço inicial, vai ser onde eu começo, vai ser onde a minha reta vai cortar o eixo Y, o eixo na vertical. Então, o meu espaço inicial é 4. Agora, como é que eu encontro esse coeficiente angular, minha velocidade da função? Basta dividir o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, eu tenho os intervalos de espaço 4, 6 e 8, para intervalo de tempo 1 e 2. Então, eu peguei dois pontos, o inicial e o final. No inicial, 4 e 0. Final, 8 e 2. Variação do espaço, 8 menos 4, 4. Variação do tempo, 2 menos 0, 2. 4 dividido por 2, 2. Como a unidade do espaço está em metro e do tempo está em segundo, a velocidade vai ser metro dividido por segundo. Então, 2 metros por segundo. Aí, agora a gente vai para o outro, movimento retrógrado, que a gente viu, eu comentei nos slides anteriores.
A gente sabe por uma regra da matemática, a gente tem ângulos aqui suplementares, tá vendo? O ângulo beta e o ângulo teta. O coeficiente angular, esse ângulo teta, ele é dado do eixo x, do eixo na horizontal, até a reta. Então, só que na prática, quando a gente quer a inclinação dessa reta, a gente vai usar esse ângulo interno beta, né? Então, qual é a relação entre os dois? Como eles são ângulos suplementares, a tangente de um é igual a menos a tangente do outro. É daí que vem o sinal negativo dessa inclinação. A gente sabe que o movimento é retrógrado. Então, basta calcular a tangente desse ângulo beta aqui de dentro e multiplicar, no caso, colocar o sinal negativo. Qual vai ser a variação do espaço? 10 menos 0, 10 dividido por 2 menos 0, 2. 10 dividido por 2, 5. Agora vamos ao movimento uniformemente variado. O gráfico mudou, ele não é mais espaço por tempo, ele é velocidade por tempo. E o coeficiente angular vai me dar o quê? A minha aceleração. Então, vamos lá. Primeiro, qual vai ser a minha velocidade inicial? No primeiro gráfico da esquerda, não começa lá no 6, onde a reta está cortando o eixo Y da vertical? Então, esse é o meu espaço inicial. 6 mais... Agora, como que a gente calcula essa velocidade? Coeficiente angular. Pega o ângulo θ do eixo x, né, da abscissa, no sentido anti-horário até a reta, cateto oposto sobre cateto adjacente. A gente escolheu os pontos inicial e final. 12 menos 6, 6. E 2 menos 0, 2. 6 dividido por 2, 3. Como é a aceleração, qual é a unidade? 3 metros por segundo ao quadrado. Aí a gente vai para o outro gráfico. Agora, a gente vai usar a mesma propriedade, porque o sinal é negativo, que a gente está usando esse ângulo interno, mas na prática era o coeficiente do ângulo θ, certo? Do eixo x até a reta. Então, a gente usa aquela regrinha que a gente usou no slide anterior, e a gente sabe que o sinal é negativo. Como é movimento uniformemente variado, esse movimento, quando a aceleração negativa, tem movimento retardado. À medida que o meu tempo passa, a minha velocidade está diminuindo. Cateto oposto, a gente pegou dois pontos, inicial e final. 8 menos 0, 8, dividido por 2 menos 0, 2. 8 dividido por 2, 4. Como inclinação negativa, menos 4. Menos 4 metros por segundo ao quadrado, né, devido à inclinação. E tem outra informação, não só o coeficiente angular, mas a área de alguns gráficos nos fornecem algumas grandezas. Então, no caso, as três, a gente não estuda cálculo no ensino médio, então o gráfico poderia ter a forma que ele quisesse, e se é possível obter essas informações, que eu vou apresentar para vocês. Mas os gráficos que a gente vê aqui têm todas as formas geométricas definidas. Vai ser um retângulo, um triângulo ou um trapézio. Lembrando que você pode dividir o trapézio em triângulos e retângulos. Então, no final das contas, você precisa basicamente dessas duas, saber calcular a área de um retângulo e de um triângulo. Como que eu calculo a área de um triângulo? Um lado vezes o outro. Ou a gente vê base, né, vezes a altura. E do triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. No caso do trapézio, base menor, mas a base maior vezes a altura dividido por 2. Mas lembrando, a gente pode quebrar o trapézio em triângulos e retângulos. No movimento uniforme, o que a área vai dar para a gente? No gráfico velocidade por tempo, no gráfico velocidade escalar em função do tempo, numericamente, a área do gráfico equivale à variação do espaço. Então, vamos ver pelas unidades? A área não é base vezes altura, um lado vezes o outro. Vamos pegar esse retângulo. Eu vou ter o quê? Velocidade vezes a variação do tempo. Qual que é a unidade de velocidade? Metro por segundo. Qual que é a variação do tempo? Segundo. Se eu cortar segundo com segundo, eu vou obter metro, que é a unidade de espaço. Movimento uniformemente variado. Também vou pegar o retângulo, a forma mais simples, e vamos ver que unidade que a gente vai tirar da área desse gráfico. Área do retângulo, base vezes altura. A área vai ser a aceleração vezes a variação do tempo. Qual a unidade de aceleração? Metro por segundo ao quadrado. Vezes o tempo, que é dado em segundo. Lembra que S ao quadrado é S vezes S. Então, eu vou cortar um S, por isso eu cortei o quadrado. Com o S do tempo, eu vou obter o quê? Metro por segundo. Metro por segundo é a grandeza de velocidade. Vamos ver um exemplo de uma questão? Calcule o espaço percorrido entre os instantes de 5 e 20 segundos. Então, vou olhar aqui no gráfico.
e vou calcular o espaço entre os instantes de 5 e 20 segundos. Eu tenho um gráfico velocidade por tempo. Como que eu obtenho espaço? Pela área do gráfico. Como ele pediu entre os 5 e 20, eu preciso calcular a área onde estão essas bolinhas, a rosa, a verde e a vermelha. Então, vamos calcular uma por uma. Da rosa, é um retângulo. A área da base vai ser o quê? A base vezes a altura. Qual que é a base de 5 por 10? 10 menos 5, 5. Vezes a altura, 20 menos 0, 20. 5 vezes 20, 100. Como a velocidade está em metros por segundo e o tempo está em segundos, o meu espaço está em metros. Aí depois eu vou calcular a área da bolinha verde. Como é uma área de retângulo, é base vezes altura, dividido por 2. Qual que é a base? 15 menos 10, 5. Vezes a altura vai do 0 para o 20. 20 menos 0, 20. 5 vezes 20, 100 dividido por 2, 50 metros. Aí eu preciso calcular a área dessa bolinha vermelha, desse outro triângulo. Qual que é a área da base? 20 menos 15, 5. Vezes, aí qual que vai ser a altura? Menos 20 menos 0. Menos 20 menos 0, menos 20. 5 vezes menos 20, menos 100, dividido por 2, menos 50 metros. Qual que é o espaço total percorrido entre os instantes 5 e 20? Eu vou somar todos os espaços. Então, ΔS vai ser 100 mais 50, menos 50 metros. Isso dá 100 metros, ou seja, ele andou 100 metros, 150 metros, depois voltou 50 metros. O intervalo de espaço total foi de 100 metros. Aí aqui tem um resumo, uma tabelinha dos gráficos do movimento uniforme e dos gráficos do movimento uniformemente variado. Um resumo do que a gente viu. Movimento progressivo, movimento retrógrado. A gente observa a inclinação da reta. No gráfico, espaço por tempo é uma reta. Velocidade, a velocidade não é constante, então tem a forma de uma função constante. Quando é positivo, está acima do eixo x. Quando é negativo, está abaixo do eixo x. E no caso, no movimento uniforme, a gente não tem aceleração. Se a velocidade é a mesma e a aceleração, enquanto a sua velocidade varia, a gente não tem. Por isso que a reta do gráfico está sobre o eixo x. Gráficos do movimento uniforme, a função horária dos espaços tem a forma de uma função quadrática. Quando a aceleração é positiva, a concavidade está para cima, quando a negativa está para baixo. Aí a gente pega a função horária da velocidade. Aí aqui está abaixo do eixo x, quando o movimento é retardado, acima do eixo x, quando o movimento é acelerado. Retardado quando ele está freando, diminuindo a velocidade ao longo do tempo. Acelerado quando ele está aumentando a velocidade ao longo do tempo. E a aceleração, se for um gráfico com aceleração por tempo, não vai ser constante. De um movimento acelerado vai estar acima do eixo x, de um movimento retardado vai estar abaixo do eixo x. Então, muito obrigado, bons estudos e até a próxima.